Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jacques. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Muito bem, estamos aqui aguardando um pouco, né? Vocês mudaram alguma coisa daquilo que nós conversamos, pessoal da Rigate? Thelma, houve uma mudança daquilo que. Eu não vi depois nenhum documento novo. Não foi passado nada pra gente, já. Oi? Do- Mas de quando você diz? Depois da nossa reunião aqui em Taubaté. A gente enviou aquela planilha, né, de proposta de metas, né? Ah, sim. A Nathalie Tá. mandou. Tá. Isso aí seria muito bom colocar, eu acho, né? Para a gente, todo mundo dar uma refrescada na memória. O que vocês acham? Sim, vou colocar. Eu vou fazer uma Seria- apresentaçãozinha primeiro sobre o que a gente vai fazer no relatório de plano de ação e depois a gente já coloca a planilha também. Beleza. Muito bom. Estamos aqui. Bom, vamos esperar mais 5 minutos, né? O pessoal atrasou um pouquinho. Mas está conosco a Liege. Oi, Liege. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Bom dia. Oi, Renato, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal da Rigarte, Jacques, Renato. Bom dia. Bem, já estou por aqui já, viu? Esperar mais um pouquinho, né? Acho que quem mais tem para entrar será? Não sei se o Hum, Mostarda vai entrar. A Adriana vai entrar um pouco mais tarde, me avisou. Não sei se o Ela Leandro está vai aqui entrar. já, né? A Adriana já está aqui. O Eduardo falou que ia ficar, mas muito Não. pouco tempo, porque tem um outro compromisso. Um compromisso, exatamente. O Edu falou isso para mim também. Na verdade, a Adriana de São Bento está aqui. A Adriana Prestes vai conseguir entrar umas 11 horas. Ah, tá. Prestes, ok. Bom dia. Oi, Oi, Adriana, Adriana. bom Tô com dia, problema tudo no meu bem? áudio, tentando arrumar aqui com o técnico. Adriana, só para a gente saber, o que que deu no fim das contas? Você conversou com ele? Eu conversei já, que eu até falei com o Mostarda, a situação bastante delicada. Eu nem conhecia o Cláudio, fiquei chateada, fiquei chateada pela situação, porque me parece que eles têm uma inclinação a entender que a concorrência é o modelo que deve ser adotado para contratar esse tipo de objeto. É um entendimento já comum deles. Eu confesso que eu discordo, mas eu também entendo que o agente técnico tem o direito dele de ter a diretriz que ele entende que é a correta. Aí eu falei para ele então que devolvesse o projeto com a instrução que não aceitaria esse modelo que a gente faria cancelamento do contrato, pagaria a multa e faria a concorrência. Mas aí ele disse que não, porque parece que o Estado de São Paulo licitou um processo similar ao nosso também por pregão. Por isso que ele Porque está parece esperando a orientação da PGE, justamente. isso. Aí ele falou assim: você não é vocês não foram os únicos que seguiram nesta linha, e o próprio governo do estado de São Paulo licitou um processo similar ao de vocês também por pregão, considerando o requisito da linha A do artigo 29 da 1433. Ele falou, tiveram o mesmo entendimento que vocês. Ele falou, eu discordo e acho que vocês estão querendo legislar. Eu falei para ele, olha, Cláudio, eu respeito sua posição de técnico e eu estaria à disposição para fazer a concorrência, assim como vou fazer a concorrência nos próximos. Eu falei para ele, e entrar com um recurso em nenhum momento foi no sentido de desmerecer a sua capacidade técnica. Mas assim, vocês deram uma recusa ao nosso processo licitatório. A gente entendeu que tinha margem para recurso e existe a possibilidade de recurso no sistema, a gente seguiu um rito padrão, né?
Sim, não, tudo bem, mas e como é que ficou? Ele vai julgar o recurso ou vai esperar o parecer da PGE? Vai ter que esperar o parecer da PGE e a gente não Então, pode mas aí licitar. não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer outro processo, né? Só um minutinho, que É, Tem um a microfone Adriana aí. Saciolo, obrigada, obrigada. Tá, Aí desculpa. não vai dar tempo de fazer outro processo, então. Esse é o problema. O problema é que a partir do momento que a gente entrou com recurso, se a gente pega e anula o contrato aqui agora, a gente não pode licitar sem com o contrato vigente. E também não posso anular o contrato sem uma posição deles, entendeu? Então, o que eu vou fazer é deixar a concorrência engatilhada e torcer para a PGS ser rápida no julgamento. Nossa, vai ficar chique agora. Mas até fevereiro, até final de fevereiro, só se eles prorrogarem esse prazo de final de fevereiro, né? Na verdade, se a PGE responder até o final desse mês, a gente dá conta de licitar ainda esse ano. É, Que, tá que bom, então vamos projeto que é? aguardar. Que empreendimento que é? É o É revisão do o plano de macrodrenagem. macrodrenagem de São Bento. Macrodrenagem, tá. Uhum. Ok, Não sei gente. se Vamos vocês lá, têm vamos algum começar? contato na PGE que poderia acelerar esse processo de análise. Posso falar na CJ. Ele mandou para eu conheço a pessoa da CJ, posso tentar conversar lá. Talvez assim, a gente não necessariamente por um parecer positivo, somente para o parecer, entendeu? Seja positivo ou negativo, porque daí pelo menos se a gente tem a instrução já determinada, o Cláudio entende que eles vão dar parecer favorável ao consórcio, eu respeito ele, entendeu? Discordo da posição jurídica dele, mas respeito como técnico. Sim. Então, falei para ele, se tiver posição negativa, não tem problema nenhum, a gente licita de novo, a gente não tá entrando nesse embate. Não vou para a próxima instância nem nada disso. Falei para ele, só acho que a gente teria que ter conversado antes. Você podia ter ligado ao município e explicado a situação que vocês estão passando. Não, Eu não o que eu falei para o Bruno e eu vou fazer é mandar o edital antes de publicar, para que o agente técnico olhe o edital e veja se tem algum reparo, né? Gente, exatamente. não E querendo ele ser falou assim, bicuda, mas o que que aconteceu? Porque processo licitatório, isso também muito me importa. Inclusive, eu tive um problemão com a Não, não, macroordenagem eles fizeram, do Nathalie. Pinhal, e eu consegui, com muito esforço, dar a volta e conseguir passar, mas eu também tive um problemão O problema mais é com a da macroordenagem prefeitura, de Santo Nathalie. Antônio. É um assunto longo, mas só rapidamente. Sim, Eles fizeram pregão. A gente não sim, faz pregão. Isso é a sim, prefeitura que faz. Então, sim. eles fizeram pregão e o pregão não foi feito pela concorrência. Foi feito só pelo menor preço e não melhor técnica e preço. Então, mas a gente não pode eles fazer não por técnica, podem. por O técnica. Tribunal Na de A verdade, prefeitura Contas não tem um pode fazer pregão controle, menor preço? É isso? não, só o menor pode e preço. deve. Mas assim, eu vou fazer concorrência, disse isso ao Cláudio. Falei, Cláudio, eu vou fazer concorrência nos próximos, menor preço. Disputa aberta. Falei para Não ele, vai vai ser um mudar pregão nada. com nome concorrência, porque eu falei para ele, a técnica e preço a gente não pode aplicar, é só para contrato acima de 340 milhões. Ah, entendi. Vocês fizeram técnica e preço, e isso foi Não, questionado. não. Menor preço. E isso foi Menor questionado. preço no pregão. No pregão. O Sim, problema é o sim. pregão. Tinha que fazer concorrência e não pregão. Isso. Entendi, É, entendi. bom, Eu assim, fiz concorrência e aí eles cismaram que eu não coloquei o meu edital no portal, acho que é TP. esse. Eu não coloquei o edital disponível aí. E aí, só que aí isso aí tem a ver com a quantidade de habitantes. E isso é uma regra nova. Então, os municípios têm o tempo para se adequar. E eu estou dentro desse tempo. E eles cismaram que eu não coloquei o edital nesse portal. E aí queriam É, é, travar. Não, eles chegaram a travar. é, Chegaram a travar. é bem complexo porque o PNCP ele está praticamente obrigatório já. Assim, Então, é nisso que tem que ficar. o tribunal também está apontando. Só para É vocês nisso que tem ficarem que atentos, a questão do PNCP é obrigatória. É isso que pegou. Quase que eu perdi, mas quase, quase. Não, na verdade, eu cheguei a perder e consegui reverter. Por isso que eu perguntei, entendeu? Porque eu também tive problema com macrodrenagem de Santo Antônio. Mas eu consegui, eu cheguei a perder, e aí eu consegui, entrei com recurso com o advogado, e aí eu consegui reverter. Nossa, complicado. O pessoal da Cobrap
é bastante complicado. Eu entendo aí que vocês estão É passando. porque Eu eu nunca passei Mostarda vi. está com a uma. mão levantada, gente. Vamos ouvir o Mostarda e vamos começar a nossa reunião, senão a Verdade, gente não vamos vai começar. O reconhecer. pessoal da Rigart já está aí a postos, isso mesmo, verdade, perdão. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu estou acompanhando esse caso junto com a Adriana, eu consultei também o Renato, falamos com o Jacques, a gente está a Secretaria Executiva está fazendo o trabalho que é de praxe, é a formalidade do caso. Eu falei com o Cláudio, e o Cláudio me disse o seguinte: ele também está numa situação difícil, o Cláudio. Então, ele falou: olha, eu tenho que aguardar a posição da PGE. Mas eu voltei a falar com a Adriana e a Adriana se dispôs, falou: não, a gente vai aguardar até a hora que a gente acha que não vai prejudicar. Senão a gente cancela tudo e começa tudo de novo, não é isso? A ideia é mais ou menos essa. Mas nesse momento, o assunto está sob consulta de esferas competentes. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Então, é isso. Sobre o caso, a Secretaria Executiva está acompanhando e eu tenho falado bastante com a Adriana para poder não deixar o nosso lado aqui cair. Nosso lado não vai cair. Como o assunto chegou para mim, eu estava numa reunião, era aproximadamente 10 horas da manhã, quando foi 11 horas, o assunto já estava na mão do Cláudio. E imediatamente ele já respondeu na hora do almoço. Portanto, tudo que é possível ser feito legalmente foi feito, mas estamos dispostos a dobrar esforços para poder não perder esse projeto que é importante para São Bento. Exato. Mas vamos aproveitar então, vamos começar. O pessoal da Rigart já está aqui, estão todos a postos. Hoje a reunião é para a gente falar sobre o plano de ação. E a Itama vai apresentar aqui para a gente também, além do plano de ação, o trabalho deles, a ideia deles, e também já vai dar uma iniciada aí em relação ao relatório final do plano de bacia, que a gente nós estamos caminhando para o final. E vamos dar início, então. Fique à vontade, pessoal da Rigart. Estamos aqui para ouvir vocês. Aliás, me permite, em tempo ainda, dar um bom dia a todos, especialmente aos amigos da Irrigate, que tão prontamente está atendendo ao Comitê da Serra da Mantiqueira, a Vale Verde também, todos que estão presentes para poder conduzir esse projeto, que não é menos importante do que o outro de São Bento. Todos são importantes. Dia. Obrigado. Bom dia. Então, eu vou começar aqui. Na verdade, a gente montou essa reunião, a gente montou uma apresentação de como será o relatório do plano de ações, porque junto com a planilha de ações, nós temos que mandar um relatório também de ação já pronta, Tá voando, de acordo com a deliberação, né? O microfone é aberto, Mostarda. Oi. Mostarda, fecha o Liga seu microfone. microfone, por favor. Aí. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Nossa, olha só, Alexandre. Aqui. Não, você tem que compartilhar o entire screen para quando você colocar a apresentação, no modo apresentação, ele vai. Tá. Vocês estão vendo? Conseguindo ver? Não. Não? Agora. Você não está ouvindo. Só tem áudio. Eu tô só, aí não tô falando Aí. ainda. Tô Aí. tentando arrumar aqui no modo apresentação para ver se ele fica maior. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Aí, tá Vou bom. passar o slide só para ver se ele está passando certinho. Tá? Mudou? Tá aparecendo dois slides, duas telas. Eu acho que Tá, vou deixar assim então, porque eu acho que é mais fácil da gente. Agora tá uma tela mais centralizada, tá bom. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho do relatório, tá? Do relatório do plano de ações, que a gente segue a deliberação 46, e os itens do relatório são compostos por uma introdução,
por uma definição das metas e ações, falando um pouquinho dos horizontes de planejamento, que são curto, médio e longo prazo. A gente fala um pouco sobre a definição, como que a gente definiu o plano de metas e ações, né, levando em consideração o diagnóstico e prognóstico, o plano mesmo de metas e ações e a integração, que a gente vai falar um pouquinho. Como a gente teve esse contato, o Renato também pediu para que a gente colocasse isso no relatório. Nós vamos falar um pouquinho da integração das metas e ações da Bacia do Grande com a UGRI-1. Então, nós vamos fazer isso dentro do relatório. Nós definimos as metas com duas vertentes. Metas institucionais, que não demandam dinheiro, né? Que é um acompanhamento do comitê, dos grupos de acompanhamento, das câmaras técnicas, com os órgãos, né? A Sabesp, o SP Águas, a própria agência de bacias. São metas para parcerias e acompanhamento da implementação de programas dentro da UGRI, dentro dos municípios, né? E metas de intervenção, que são as ações que demandam recursos financeiros, de FEIDRO e cobrança. Então, só para ter um histórico aqui, né? Como que a gente definiu esse plano de metas e ações. A gente usou dados do diagnóstico, do prognóstico, que a gente projetou os horizontes de planejamento, e aí a gente foi montando o plano de ações com a participação que a gente fez algumas reuniões com vocês, e está fazendo ainda, e a gente pegou algumas integrações com o plano integrado de recursos hídricos do Rio Grande, da Bacia do Rio do Grande. O item do relatório do plano de ações, nós vamos englobar algumas fichas descritivas e ações propostas. Como foi uma solicitação de vocês também, a gente vai transformar todas as ações em algumas fichas, mostrando quais os objetivos. Eu até coloquei um modelinho aqui. A gente coloca a ação, a meta, qual o objetivo dessa ação, qual é a justificativa, quais são as diretrizes que a gente visa, né, para alcançar essa meta e quais são as atividades que estão dentro dessas ações. Então, a gente fez um resumo desse para cada ação que a gente vai propor, para que também vocês consigam já dar um andamento até para o projeto, para facilitar todas essas informações. E aqui a gente ainda não completou todas, né? Os horizontes, vão ser as prioridades, qual é o cronograma de cada ação, quais são os responsáveis, a abrangência, a fonte de recursos e o valor planejado, né? O investimento previsto para a realização da ação. Depois disso, a gente vai planejar essas ações nos horizontes, né, programados. Então, curto prazo, nós vamos usar as ações que vocês já têm deliberadas, né, de 26 e 27, já tem um plano de ação deliberado que a gente não vai mexer. É um exemplo claro de novo. A gente vai planejar a partir do médio e longo prazo. Uma interferência aí, mas parou. Outro item que está dentro do nosso plano de ação é o programa de investimento, é o recurso disponível, né? O orçamento e o balanço financeiro. Nós refizemos essa previsão de investimento, previsão de recurso disponível, né, do FEIDRO e da cobrança, levando em consideração, FEIDRO, os 2 últimos anos que foi disponibilizado para o comitê, e fizemos uma correção pelo IPCA aqui ao longo prazo até 2035.
A cobrança, nós utilizamos, pegamos o valor que foi disponibilizado em 2024 e 2025 e seguimos o mesmo valor, sem levar em consideração o aumento de novos usuários ou a inadimplência de alguns usuários também. Então, a gente fez uma previsão com o valor que foi recebido em 2025. Esse valor pode variar um pouco para menos, um pouco para mais. Aí, O Posso Renato fazer? levantou a mão sobre esses valores, né, Renato? É isso? pode falar. Isso. Thelma, Muito estranho. a minha sugestão, Thelma, é que a gente, é isso mesmo, os valores têm que estar planejados, mas talvez nós tenhamos que mexer, estimar valores maiores de cobrança para anos tipo 2028, entendeu? 28. Por quê? Porque nós, para justificar a atualização do preço de cobrança, que nós estamos propondo um reajuste de 100%, é muito importante que a gente tenha demanda de projetos para justificar também o aumento do valor, não é? Então, se nós conseguirmos o que nós estamos fazendo, que é o processo de atualização, esse processo pode levar 2 anos, por exemplo, até que essa nova cobrança seja realmente efetivada. E se isso acontecer, nós teríamos o dobro do valor lá para frente, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vai ter que ter o dobro do valor que a gente gostaria de ter, nós precisamos ter projetos classificados como recurso financeiro de cobrança para poder sustentar o aumento de valor, tá bom? Então, eu acho que a gente depois detalha melhor aonde seriam os valores, tá? Com vocês, nós temos que pensar um pouquinho, mas eu entendo que a gente vai ter que dar um acréscimo no valor de cobrança lá para frente, como uma estimativa de que nós vamos conseguir positivamente a atualização, tá bom? Tá bom. A gente coloca, como a gente colocou aqui, corrigido anualmente, a gente coloca também uma observação que o valor previsto é levando em E- consideração esse aumento de cobrança, do valor da cobrança. Resultado Exato. positivo de um projeto de correção dos valores de cobrança. Tá, pode deixar. Perfeito. Obrigado. Nada. Em andamento há 2 anos já o projeto de correção. Aí tem um outro item, né, que a deliberação pede, que é o acompanhamento e monitoramento, né, dessas implantações dessas ações. Então a gente colocou algumas sugestões aqui que são sugestões não são, são mais simples de acompanhar, né? Então identificar número de ações previstas e número de ações realizadas, número total de ações por horizonte de planejamento e executada dentro do horizonte de planejamento, número de ações que foram feitas e foram canceladas, número de ações que foram previstas e foram executadas, a eficiência na aplicação, tipo, porcentagem, né, de custo previsto e realmente aplicado. Beleza. São ações de gestão. Isso. Número de ações com valor acima do valor previsto ou que teve uma variação significativa. Então, tem algumas propostas de índices, indicadores de acompanhamento, né? A gente fala para vocês acompanharem isso. Por exemplo, tem alguns os mais simples de acompanhar, são anualmente que vocês colocam no relatório de situação, e alguns que são mais complicados, que é a questão de recurso, que é tipo, mais a longo prazo, a gente colocou quadrialmente para ser acompanhado, que aí é onde você vai ter também a conclusão dos projetos, ver se foi feito, se não foi feito, se tudo isso. Então, isso é uma proposta, né, para você também analisarem, né? E depois a gente colocou um item, que é a integração das ações
do nosso plano com o plano do grande, né? Que tem algumas ações que são ações regionais. Então, a gente colocou aqui para que isso possa ser acompanhado também por vocês, né? Por um grupo de acompanhamento, pela Câmara Técnica, para quando isso for implantado, ter o acompanhamento e possível indicação da UGRE também para a participação desses projetos. Um comentário, Thelma, É. pode voltar no slide anterior? Sim, Volta mais um? esse. Só queria aproveitar e comentar que essa posição de indicadores e monitoramento é um item muito, muito, muito importante que a gente consiga, de alguma maneira, colocar indicadores para que a gente possa medir realmente, de alguma maneira, o resultado dos empreendimentos, não é? Eu coloco isso, Thelma, porque no dia 3 passado, a CEMIL, que está procurando desenvolver a proposta de contratação de um plano de bacias homogêneo, não é? Ficou muito claro na apresentação da CEMIL que o termo de referência que vai ser preparado, esse termo de referência, e não só o termo de referência, mas o roteiro do plano de bacias que vai ser preparado, ele vai ter que ter realmente indicadores de monitoramento dos empreendimentos, principalmente aqueles com investimento financeiro. Isso foi vamos dizer assim, um comunicado já dizendo, olha, os projetos que serão aprovados vão ter mais critério para poder ser aprovados. Ou seja, quando você indicar um projeto, você também tem que ter muita certeza do resultado, de como você vai monitorar e que indicador você vai usar. Então, só contrapondo, é o caminho certo isso que está sendo proposto aqui, só que é realmente complexo, né? Muitas vezes, definir um indicador para uma determinada ação, né? Tem ações, se você faz uma obra, né? O indicador é obra feita, né? Mas se você faz uma ação de planejamento ou de educação, né? Aí tem situações de indicadores que são mais difíceis de serem estabelecidos, né? Mas o meu comentário é só que muito importante a gente ter isso no nosso plano e conseguir pelo menos chegar nos melhores indicadores. Então, na minha opinião, está bem, bem correto, bem excelente a gente trabalhar essa tabela também, tá bom? E daí a gente colocou essa integração, né, das ações e depois a gente coloca as propostas das metas e ações que a gente até enviou já para vocês, eu acho que no mês passado, né, a Nathalie encaminhou para todos vocês. E aí eu acho que a gente daria, né, faria uma discussão dessas ações. Eu vi que hoje tem bastante gente diferente na reunião, tem algumas pessoas de municípios que também não participou das outras reuniões, que também pode ser que tenha alguma ação, alguma demanda, né, do próprio município para inserir na planilha de ações. Isso a gente está aberto, a gente fez proposta, como eu falei. Nós fizemos uma proposta de acordo com o diagnóstico e o prognóstico. Então, nós tiramos todas as ações e a proposta de ações de lá. Mas isso a gente está aberto a todas as demandas que vocês tiverem também, além dessas, mesmo o Renato falou. A gente não tem o dinheiro para fazer isso agora, a gente propõe mais para frente, visando esse aumento da cobrança, para que a gente possa também justificar e colocar mais ações nela. Enquanto a gente ouve o Mostarda e o Renato, que estão com a mão levantada, você colocaria na tela, então, essas ações e metas para a gente olhar?
de novo? Só um minutinho, Jacques. Só um minutinho, eu queria só ver Então aquela fala. tabela do Ah, grande tá. antes de ir para a planilha, por Ah, tá favor. bom. Tá bom. Ó, Mostarda? O Mostarda está com a mão levantada? Sim. Me ouvem? sim, sim. Sim. Então, é importante esse momento que o Comitê da Serra está vivendo, porque já veio sendo preparado, mas agora houve uma intensidade na relação com o Comitê Federal. Esse metas e ações, e aí eu tenho que me reportar ao Renato, que tem acompanhado isso para e passo, e a gente se apoia muito nessas orientações. Mas é importante lembrar que nesse momento coincidiu, né, de estar fechando esse trabalho da Irrigate, fechando o trabalho da Vale Verde, da Câmara Técnica, todos nós juntos aqui, mas é muito importante essa amarração, essa sintonia com a esfera do grande, das metas e ações. E eu tenho certeza que o Renato vai falar sobre isso em algum momento, mas é uma preocupação nossa, de todo o comitê, nesse sentido. O meu comentário que eu queria reforçar, na verdade, eu achei, olha, Thelma, Saad, pessoal, eu achei excelente, assim, eu tô realmente, eu acho que valeu muito a participação de vocês, no Seminário do Grande, e valeu muito, ainda em tempo, né? Independente de nós estarmos desenvolvendo o projeto, estarmos na reta final, e essa variável plano do grande apareceu no final, vamos dizer assim, mas ainda em tempo, vocês estão conseguindo fazer o alinhamento com o planejamento do grande. Isso eu considero de extrema importância, né? O que eu queria só aproveitar para todos que estão na reunião, e aí, porque a Irrigate aprendeu rapidamente, né, estudou e aprendeu rapidamente o planejamento do grande. O que eu quero colocar é que essa tabela é muito importante, né? Porque essa tabela é a tabela dos programas, né, do grande, que estão aqui nessa coluna, né, na primeira coluna. Você pode ir para a próxima, para a próxima slide, tá? Tá vendo? São oito programas que o grande está executando. E a partir desses 8 programas do Grande é que são desenvolvidas as ações, o plano de ação e as ações e a justificativa. Então, vocês lembram, Thelma, que lá para trás eu tinha, vamos dizer assim, levantado uma questão onde vocês tinham dividido o plano em temáticas, não é isso? A gente conversou sobre isso lá para trás, eu não me lembro agora quantas temáticas ou linhas, quantas linhas temáticas vocês tinham separado lá no plano? Era um pouco mais, eu acho, Renato, do que essas 8, mas eu não me lembro também exatamente. Sim. Mas vocês concordam que aquela separação em linhas temáticas é meio similar a isso que está acontecendo aqui, né? Sim. Então eu acho isso importante. Eu vou colocar uma questão, não, assim, seria muito complicado a gente tentar adotar ou reunir nesse momento as linhas temáticas com esses programas do Grande, porque eu vi na tabela, na planilha, que vocês já fizeram duas colunas lá de integração muito boa, né? Mas, assim, o ideal, o sonho, né? Se a gente tivesse estabelecido 8 programas ou programas com os mesmos nomes para que a gente encaixasse nossas ações. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós vamos conseguir fazer esse alinhamento seguindo esse método que vocês estão fazendo, que é enxergar a nossa ação e já tentar classificá-la num dos programas do Grande. Então, isso está muito importante. Eu estou chamando a atenção aqui de todos que estão presentes, porque cada vez mais esse compartilhamento do programa do Grande está sendo divulgado aqui no nosso comitê.
Então, para quem vai olhar a tabela, Jax, você vai perceber que eles já estão realmente procurando fazer esse alinhamento, né? E olha só, Formato, inclusive, né? o O formato formato das aí. fichas também achei excelente esse acondicionamento e uma informação, né? O pessoal da ANA, o pessoal da equipe da Agência Nacional, que está coordenando o plano do Grande, eles nos ligaram porque eles querem fazer uma reunião, eles sabem que nós estamos na fase final do plano, nós e mais 3 outros comitês, né? Eles sabem e eles gostariam realmente de fazer uma reunião com a gente agora durante outubro, início de novembro. Eles estão procurando, nós estamos procurando fazer essa agenda, para que eles gostariam de dar uma visão no nosso plano de bacias antes que a gente aprovasse o plano de bacias, né? Então, eles realmente querem descer um pouco mais no detalhe. Eles já viram o nosso PAP, nós já foi entregue, já foi incorporado de uma certa forma no plano do Grande, mas agora está havendo uma continuidade, um alinhamento. Então, eles vão programar com a gente uma reunião, né, para olhar e a hora que eles perceberem que nós estamos já procurando o alinhamento, vai ser muito importante essa conjunção, porque o curto prazo, 26 e 27, realmente nós vamos trabalhar com eles, mas eu concordo, não dá para. Não vai ter grandes alterações, e sim a continuidade do que a gente já vinha fazendo. Mas 28 a 35 é muito importante a gente estar cada vez mais alinhado. Então, o comentário foi só para realmente, olha, fiquei muito contente de ver essa integração, né, aqui, e realmente, quanto mais a gente conseguir agora lá no PAP, né, porque o problema maior que eu vejo do PAP não é 26 e 27, o problema que eu vejo do plano de ações é 28 a 35, tá bom? Então, Bom, tá Renato, ótimo, vamos gostei entrar no muito. 26, 27, porque o Eduardo vai sair logo, eu também, mas não vou conseguir ficar o tempo. O 26, 27 é o nosso foco imediato. Eu acho que a gente deve partir para ele, se você quiser colocar na tela, para ver o que que a gente já realizou e o que que a gente tem aberto para incluir ainda em 26, 27. 26 e 27, vocês estão vendo já a planilha aí? Estamos vendo. Mas Tá pequena? tá bom, dá para ver. Na verdade, 26 e 27, a gente pegou a planilha de vocês, né? E aquele dia na reunião em Taubaté, a gente sentou com o Renato ali, e ele foi me dizendo o que já foi indicado, tanto que a gente Sim. escreveu aqui já o que foi indicado, e os projetos que iam ser cancelados. Então a gente deixou aqui, eu deixei em negrito aqui o que ainda está previsto para 2026 e 27. Então, nós não mudamos nada do que vocês tinham colocado na planilha de vocês, que é a planilha que foi deliberada, né, e que está seguindo. Você resolve o seu dia. O que você vai fazer? Quem é o usuário? Tem um microfone aberto terrível Quem aí, é o hein? usuário do Zoom? Ah, fechou. Fechou. Obrigado. Thelma, é o seguinte, realmente, agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, um exemplo, Campos do Jordão tinha empreendimentos planejados para 25, e Sim, Campos do Jordão acabou não apresentando os projetos de 25. Vocês mantiveram esses projetos para o ano seguinte? para 26, Perfeito. Ok, então tá jóia. Ou seja, aquilo. Porque, em princípio, nesse momento, o Campos do Jordão, por exemplo, disse: estou mantendo. Nós ainda temos que trabalhar com eles e com cada município nos próximos dias. Isso está planejado pela gente para revisar 26 e 27. Então, essa planilha que você está colocando, ela vai ser validada, ainda tem que ser validada por nós, né? E também pelos municípios em conjunto, para ver se vai manter, se vai retirar, né?
ou se vai deslocar no tempo em algum momento. Mas está perfeito, é isso mesmo. Eu acho que essa planilha aqui, 2026 e 2027, talvez teria que ser feito um trabalho mesmo, eu acho que com os envolvidos para ver se o projeto, se vão entrar com o projeto ou não no ano que vem, né? É, Ou 2026 ou 2027. isso, exatamente. O que está acontecendo agora internamente ao comitê é que nós estamos em cima dessa planilha agora para Uhum. validar ou não o que estava planejado, tá Isso. certo? Tá. Agora, se a gente valida o que estava planejado, essa validação tem que estar coerente com o plano de bacias, tá Sim. certo? Então, se a gente validar, é porque realmente o plano de bacias está nos orientando a todos a validar. Se Tá. a gente retirar, talvez a gente tenha que substituir. Então, aí é um novo projeto que nunca apareceu, que estaria substituindo, não é? Por exemplo, nós temos aqui projetos que foram cancelados, né? ETE, ETA, tá certo? Não é? Principalmente Isso. de ações de saneamento, né? É. Então, assim, para todos aqui, na Câmara Técnica, na última reunião da Câmara Técnica de Planejamento, a gente acordou que nós íamos sair a campo, ou seja, cada um de nós ia revisar do seu ponto de vista a planilha, não só os membros da sociedade civil, mas principalmente os municípios, não é? Até porque a orientação é que se houverem novas ações, em prioridade, elas deveriam dar continuidade às ações anteriores, tá certo? Não é? Então, é um trabalho que nós temos que correr para validar, porque eu entendo que o plano de bacias que nós estamos fechando agora, ele não deveria alterar drasticamente esse planejamento 26 e 27, não é? É. Não. Esse planejamento foi feito em 24, está sendo seguido, então não é o plano de bacias que vai alterar drasticamente o curto prazo. Então, aí é um trabalho entre nós e os municípios, entre as câmaras técnicas, realmente para validar 26 e 27. E vocês aí, ou o plano de bacias, pode nos dar sugestões, né? Se a gente pode incluir alguma ação em 26 e 27 que esteja coerente com o plano e que tenha espaço financeiro e prioridade, tá certo? Então, eu acho que agora é o ajuste de 26 e 27. O tema? Não dá. Tá. Agora, em termos de cronograma, porque, veja, não sei aí, estou deixando uma proposta, o Mostarda está com a mão levantada. Nós da Câmara Técnica, pessoal, temos que nos debruçar nessa planilha, né? Nós temos agora que nos reunir em cima da planilha e conseguir, em conjunto com a Irrigate, validar. Nós precisamos de alguns dias, a gente não vai conseguir, na minha opinião, fazer isso hoje, né? Eu já preparei a planilha, por exemplo, Thelma, eu já fui colocando na planilha cada vez mais aqui os valores dos projetos indicados, não é? Tá. Então, à medida que eu adianto os valores, você tem alguma soma total nas colunas lá embaixo, não? Em 26, por exemplo. Aí, ótimo. Tá. Então, você está dizendo em 26, é isso? 2.460? Isso. Ok. É esse raciocínio mesmo que nós temos que fazer, pessoal. Nós temos que validar se as ações de 26 são realmente essas e se esses valores e essa soma total está coerente com a estimativa de recurso financeiro que nós vamos ter para 26 e para 27, né? Então, tá jóia, tá perfeito. Agora é um trabalho que nós temos que fazer. Não sei como vocês querem agora conduzir esse momento agora da planilha, mas eu vejo que nós vamos ter que nos reunir, né, como estava previsto, e trabalhar em cima da planilha agora, né? Concordo? Não sei. Dá licença, eu gostaria de dar uma sugestão aí, Renato. Cada ação dessa daí, de 26 e 27, tinha que ter um responsável pela ação.
E a partir desse responsável pela ação, você pode tomar decisões, inclusive verificar, por exemplo, se uma ação vai sair e se no diagnóstico do plano está indicando um outro tema para ser feito, para entrar no lugar dela. Então, um responsável para cada ação deve ser ou a prefeitura, ou o SP Águas, ou quem quer que seja, ou o Instituto Florestal, quem quer que seja, tem que ter uma organização responsável pela ação. Concordo, Saad. Eu acho que, na verdade, a gente tem tentado distribuir, né, essa coordenação das ações para vários membros do comitê, né? A prefeitura é membro também do comitê. E aí é o exemplo, né, Saad? Quando a prefeitura ela é o próprio tomador, né? A gente entende Aí, que a prefeitura perfeito, perfeito. vai se compromissar bastante, tá Lógico, certo? lógico. Não é? Então, é isso que a gente faz, é que tem momentos que a prefeitura não tem recurso para ser o tomador e o projeto não obriga ela a ser o tomador. Então, a gente procura um tomador da sociedade civil para entregar o produto para a prefeitura, trabalhando junto com a prefeitura, né? Mas aí o responsável não é o tomador nem a prefeitura, é um membro da Câmara Técnica que vai ser, vamos dizer, o apoiador para que aquela ação realmente aconteça, né? Então tá Antes da perfeito o seu gente comentário. definir isso, E o Mostarda também está com a mão levantada há um tempo, o Mostarda ah, está querendo falar. fala, Mostarda. Oi, oi. Me ouvem? Sim, Em meio a esse esforço da Câmara Técnica, esforço do tomador e também da consultoria, para que a gente consiga amarrar as coisas de tal forma que continue andando e com perspectiva de não perder o momento, tem que ressaltar aqui, gente, que muita coisa que foi mudada, não em função de participação direta do comitê, e sim por mudanças na instância superior. Vou citar uma. Nós não podemos mais, alguns empreendimentos que estavam programados para o município, para a gente financiar, que era o caso da Sabesp, a partir da privatização, nós perdemos essa obrigação direta. Nós perdemos ela. E aí, por isso que teve que puxar empreendimento, teve que ajustar. Foi um trabalho grande aí da Câmara Técnica, do Jacques, do Renato e de todos nós aqui. Então, é só para lembrar que muitas mudanças nesse cronograma não foi porque o comitê quis, e sim porque teve mudanças na instância superior. É isso. Podemos só fazer um seguinte para a gente organizar aqui a visão. Você não consegue, né, destacar o que está em negrito, né? Quer dizer, você colocou educação ambiental, ele está em andamento. Eu digo, aquilo que estava previsto e ainda está previsto, e qual é o valor disso tudo? Consegue isso ou não? Vou ligar para ele. Eu vou ligar lá na Metal. Olha o microfone aí, Mostarda. Para agilizar e não respondeu. Então, eu vou ligar lá para ver Jacques, o que estava previsto, o que aconteceu em 25 já está nessa planilha. Tudo que aconteceu, que foi indicado em 24 e 25 já está na planilha. Não, a questão é o negrito. O negrito é o que está em andamento, certo? É o que ainda será uma previsão para 2026 e 2027. É o futuro. É o Que ainda não está. Negrito é o que O ficou para negrito é o que 26 ainda e vai 27. acontecer? Isso, então, isso. É o futuro. Peraí, mas aí, peraí, vamos olhar um por um? Começa lá de cima, porque eu acho que não está batendo. Ó, vamos lá. Lá de cima. Bom, vai de baixo ou de cima? mas o Cutano deixando só os Aí. negritos. eu Drenagem para deixei campos, ok, está pendente. Mapeamento processos erosivos. Está pendente. São Bento Não, não Campos do apresentou Jordão. projeto. Campos do Jordão. Campos do Jordão, é o que eu Para Campos falei. está pendente. Bom, tá bom. Isso. Plano diretor de processos erosivos de Campos do Campos Jordão, do está Jordão, tá. pendente.
São os três Isso, de Campos. Desenvolvimento, implantação, isso, operação, manutenção, atualização do sistema de fiscalização de outorga. Essa é a história que depende do SP Águas Águas e e isso, nós serviços. não conseguimos até agora resolver, mas continuamos. Desenvolvimento, isso. utilização, cadastro específico, atualização de cadastro, mesma coisa. São esses dois que eram da SP Águas. Depois, projetos básicos para proteção e contenção de margem, também em Campos de Jordão. Isso. Contenção, margens em Campos de Jordão. Contenção, proteção e contenção, tudo em Campos de Aqui é um Jordão. projeto ou que é uma obra? Obras, É o obras projeto primeiro, depois a obra. em São Bento do Sapucaí. Tem contenção de margens no curso em São Bento do Sapucaí. Tem aqui 500 mil previsto e nos outros valores. Bom, depois a gente vê valores. São Bento do Sapucaí está previsto isso, contenção de margens. Contenção de margens, Santo Antônio do Pinhal, 350 mil. Projeto executivo, pagamento por serviços ambientais em Santo Antônio do Pinhal, eram 200 mil. Microdrenagem no município de Campos, também. Obra de serviço, canalização em Campos. Obra de serviço, canalização em Campos, 400 mil. Com material drenante, microdrenagem com material drenante, entre outros, no município de São Bento. Microdrenagem, bom, microdrenagem em Santo Antônio também, o mesmo projeto, em São Bento e Santo Antônio, 300 mil para cada. Serviços afetos à elaboração e divulgação de instrumentos de comunicação social. Bom, aí é o projeto de comunicação, né? Que É o está em projeto de andamento. comunicação, Projeto de sim, comunicação. sim, Então ele sim. está em andamento, ele está já. Não é Então, que está em andamento. Ele vai terminar em abril é do o ano que novo. vem, ou Tá, Abril de junho, é o e novo. sete ele tem que ser É o indicado no novo, segundo semestre de 26, tá certo? certo? É o Exato, novo. exato. Implantação de unidade de tratamento de resíduos sólidos. Esse tinha que tirar daí, né? Quer Na dizer, tirar o verdade, negrito, pelo menos. Jacques, não vamos discutir agora se vai tirar ou não, porque é o que eu estou Não, o falando. negrito, Não, não, o não, não, não. negrito, o negrito. Mesmo o negrito, ué, esse projeto Ele- de aterro sanitário ou de PEV, ele tá, tem que ser debatido, ele foi colocado, você colocou, o município colocou, sim, se vai retirar, vai ter que ser debatido, né? É isso que eu estou dizendo. Só que eu acho que nós não vamos conseguir, não deveríamos querer fazer isso agora, nessa Que vai sim, reunião. demandar não. tempo e a gente está começando Tá a ficar certo. Não, refém. eu me confundi porque aqueles da Sabesp, mas resíduos não é Sabesp, tá certo. Deixa aí, Isso, claro. Desassoreamento de curso d'água, isso para São isso, Bento. é. Por último, Antônio também. desassoreamento de Olha, Santo Antônio e campanha educativa, outra, será? Outra educativa? Caminho Deixa das aí, não, né? essa campanha é 26, é continuidade de Continuidade do projeto caminho das do águas, tá plano de bom. Então, educação ambiental. tudo isso em negrito soma 2.000. Não, qual é o valor? 460. 2 460. milhões 460. É E isso, 3 milhões, e 2.460. 3 milhões 370. É isso. Vamos Não, lembrar o como assim? seguinte, Não, vamos esses que lembrar estão pendentes somam quanto? Esses em dois negrito. para 26, 2 milhões 460 e estão pendentes para 27, 3 milhões 370. É isso. Então, Tá. só de deslocar e só de manter para 26 e 27, nós já temos essa lista de projetos. Vejam bem uma coisa: PDCs prioritários atualmente são 3, 4 e 7. Vamos lembrar isso? Então, por isso que essa planilha está carregada de projetos no PDC 4 e no PDC 7. Vamos lembrar isso? Pode deslocar a planilha para lá, Thelma? Podem olhar? Olha a quantidade. E PDC 4 e 7 tem muito a ver com as prefeituras, com os municípios. Tá certo? Vamos lembrar o seguinte: quando a gente fez essa primeira planilha, nós fizemos essa primeira planilha em dezembro de 23, ok? Em dezembro de 23, a gente fez uma planilha e aí começou a olhar, na mesma planilha, a gente foi olhar em 23, a gente foi olhar 26 e 27. Como estava muito longe, era muito difícil a gente conseguir definir no detalhe
né, a gente começou a deixar alguns empreendimentos mais abertos. Então a gente falava assim: Campos talvez vai fazer uma obra, então vamos deixar uma linha de obra. Santo Antônio tem que fazer drenagem, vamos deixar uma linha de drenagem e vamos estimar um valor. Então, necessariamente, os próprios valores que estão aqui já indicados têm que ser revistos para 26 e 27. Porque agora o município terá que olhar, por exemplo, quer ver? A Adriana está aí, né? Pode ir para algum drenagem lá para baixo que tem a ver ou eu acho que o Ivan também está. Olha só, elaborar uma obra ou serviço de microdrenagem no município de São Bento. Adriana, responde para nós, não precisa ser taxativa, não. Vocês vão ter algum projeto? Vocês estão pensando em algum projeto de microdrenagem para indicar para o ano que vem? Especificamente não, mas a gente pode desenvolver. Então, mas o pode desenvolver é se você tiver necessidade, porque você não precisa desenvolver porque está aqui, é o contrário. Se você acha que São Bento não demanda nenhum projeto de microdrenagem, não vamos manter e podemos substituir por outro projeto importante Eu acho de que o São município, Bento. eu acho que o município ele demanda de projeto de microdrenagem. A questão é que a gente está começando agora o estudo de macro e microdrenagem. Então a gente ainda não conseguiu desenvolver o plano de aplicação financeira que vai vir desse estudo, né? Então você poderia Essas deslocar para obras, 20, deslocar você para poderia deslocar 27. para 27 de repente, não é verdade? Para terminar o estudo e deixar a microdrenagem para depois Mostarda, de ter. A gente a princípio ia tratar do estudo do Parque Linear, que era uma coisa que a gente tem bastante interesse, né? A gente já até tratou disso algumas vezes. A gente sempre tem obra de ponte, contenção de margem e drenagem para fazer. Então, falar que a gente não vai pleitear o recurso, a gente vai, até porque quase não tem nada disponível também para os demais municípios, né? Praticamente está tudo para Campos. Então, eu vou. Não, 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 não é que está tudo para Campos. Espera aí, eu vou deixar o Mostarda falar. Mostarda, eu só tô. Que eu tô no mesmo. Eu não posso interromper agora meu debate com ela aqui. Só um segundo. Veja bem, essa é a razão de que nós tivemos que nós temos que voltar a cada município juntos, não é? E o município tem que ver. Campos do Jordão, por exemplo, o Celso não está aqui. Eu tive com o Celso Honorato há 2 dias atrás, tá certo? E eu perguntei ao Celso: vocês vão manter os projetos que vocês não conseguiram apresentar? Resposta foi sim. Bom, se eles vão manter o projeto e eles realmente vão apresentar e tudo, nós temos que manter, né, ou debater no colegiado, né, e se esses valores do projeto de campus estão próximos, se é uma prioridade, né? Então, esse é o ponto agora, gente. O detalhamento desse 26 e 27 é um debruçar com os municípios e verificar, naquilo que diz respeito mais diretamente ao município, o que ele deseja. O que não diz diretamente ao município fica aí para debate de todo mundo, com a sociedade civil junto, né? Porque às vezes a sociedade civil quer fazer PSA, quer fazer diagnóstico, quer fazer educação ambiental, não é? A gente, em educação ambiental e outras coisas, mobilização, a gente, na verdade, não é obrigatório a gente depender do município. É obrigatório ouvir, mas a gente não precisa depender para colocar o projeto, tá? Mostarda, por favor. Mostarda falar então, depois eu queria falar também uma coisinha. Fala, Mostarda. Ok. A colocação da Adriana foi muito oportuna. Nós estamos hoje, e a gente conversou isso durante a semana, nós vamos ter uma reunião de alinhamento daquilo que é prioridade para o município neste próximo pleito,
que é prioridade? Dentro dessa prioridade, nós sabemos que os municípios têm muitas coisas para fazer, mas ele tem que apontar para o comitê: olha, isso aqui para mim é prioridade. Aí logo a Câmara Técnica e os membros que estão em atuação nesse trabalho de verificar o que os municípios precisam, em outras palavras, a gente vai estar ouvindo o representante do município. Eu entendi perfeitamente a colocação da Adriana, mas eu acho que a gente tem que trabalhar. É o município que vai dizer: eu preciso este ano esta obra. E se ela couber, ela vai entrar. Se não couber, entra no próximo. Isso Essa mesmo. linha, exatamente nessa linha do Mostarda, e o que a Adriana falou, né? Parque linear, que é uma coisa que já vem sendo falada, desde que eu mudei para São Bento, se fala em parque linear aqui em São Bento, e 1 milhão de vezes o Mostarda, o prefeito antigo, etc, etc. Enfim, e isso não consta textualmente aqui no PAP. E, considerando o valor total dos projetos para 2026, que é 2 milhões e pouco, quanto é? 2 milhões e dá para você baixar um pouquinho só, Thelma? 2.460. É, 2.460. 2.460. E a gente tem uma previsão, eu imagino, de 3.200 de Cefur e, Não, não, eventualmente, não, 300, não, não, 400. não, não. Não, não. Nós temos Cefur 2.100, 2.200 e talvez Ah, é, mais junto com a 300. cobrança, Com cobrança, junto com a cobrança. 2.400, 2.500, é por aí mesmo. Então, se você olhar e adotasse essa posição hoje, é isso aí. O que está aí dá esse valor. Agora, o valor que está em cada ação está correto? A ação vai ser mantida? Não vai ser mantida? Por Não, exemplo, a Adriana, outra questão é, será que vão haver todos esses projetos? Esse é o ué, ponto também. mas então, E se foi o que não, o Mostarda falou. O então, se município. 5 desses projetos não forem aprovados, não forem apresentados, como aconteceu no ano passado, o Campos do Jordão quis, mas no fim não apresentou nenhum. Então, nós ficaríamos com dinheiro sobrando. Então, eu sempre nunca entendi direito isso. Renato, você é o mestre do planejamento, ok. Eu entendo que você tem muita experiência, e eu não tenho nenhuma. Mas eu não entendo se a gente tem uma previsão de um valor. Isso considerando que um monte de projetos serão apresentados, e se eles não forem, a gente não vai ter como gastar esse dinheiro previsto se não tiver projetos Jacques, apresentados, ou não. exatamente isso. É, Jacques, exatamente isso, Jacques. Nós temos uma estimativa de fluxo financeiro e nós temos que trabalhar para usar ao máximo esse fluxo financeiro. Então, quando você assume por um projeto aqui, se a prefeitura assumir e falar: eu vou fazer um projeto, ela se comprometeu. Se ela não apresentar o projeto, ela está prejudicando o comitê, porque o Pessoal, comitê o Esse vai Ivan está perder o querendo falar, dinheiro. vamos deixar também outras pessoas Sim, falarem. O Ivan está claro, querendo mais claro. falar. O Ivan está com a mão levantada, mas só para finalizar esse ponto. E se a gente, por exemplo, tem 2.500.000, vamos dizer, de previsão de projetos, e é a mesma previsão de valores. Se uma dessas coisas não bater, a gente vai ficar sem o projeto ou sem o dinheiro, um dos dois. Agora, se a gente tiver projetos a mais, que foi o que eu sempre pensei, por exemplo, esse parque linear, não sei quanto custa, 200, 300 mil, o projeto de estudo de parque linear. Se a gente colocasse aí, por exemplo, iria para 2.800.000 essa estimativa, mas ela supera a nossa estimativa de valor. Agora, se no final não tiver projetos para consumir todo esse valor, entraria outros que agora a gente poderia. Então, não é melhor ter projetos a mais do que a menos? Peraí, eu vou. Essa é a minha dúvida. Nathalie, eu vou dar a palavra, eu só tenho que responder, não adianta, Tá. eu tenho que responder. Veja Sim. bem, Jacques, você pode pôr quantos projetos você quiser aí. Quer botar 5 milhões de projetos? Pode pôr. É uma prioridade? Pode pôr. Aí o que vai acontecer é a hierarquização. Porque vai chegar na Exato, hierarquização, exato. vai hierarquizar, Perfeito, e aqueles que couberem dentro do valor vão ser indicados, tá perfeito. certo? É Ué, isso não aí. tem Essa é a problema nenhum. consequência óbvia. Não tem Então problema vamos ouvir o nenhum. Ivan. Ó, Ivan, Peraí, o I- Jacques, eu vou ouvir o Ivan. tá. Só que planejamento, quando você faz planejamento, você não pode fazer planejamento do tipo tão aberto assim, sabe? Põe qualquer coisa e vamos ver o que acontece. Não, não, não. Você está planejando é porque você quer que aquela ação aconteça, né? Isso! Então, isso, você está partindo do princípio que o cara que se comprometeu aí não vai cumprir a obrigação. Para aí. E aí a Aí gente faz já. Não, qualquer. não, Aí não. a Não, gente não, tampa não, o não, buraco. não.
Então, É olha só o que comprometimento. Se pera, ele está falando deixa, vou Vamos pôr, ver, ponha. depois eu vou falar também sobre peraí, isso. deixa eu só Fala, Ivan. terminar. Deixa eu só Tá, fala. terminar. Os projetos de ponte de São Bento, os projetos que São Bento foi indicado agora, não estavam planejados, Jacques, e todos eles foram Pois é. indicados. Mas não tem Então, problema, entrou porque Jacques. não Veja, tinha. Jacques, Não tem problema, não tem não tem problema. Ainda bem Ivan, que problema, é deixa isso eu teve que eu tô falar, projeto. vamos deixar o dizendo. Ivan falar, depois a gente volta a discutir. Ivan, palavra sua. Aí a gente volta a discutir sobre isso. Não, tá joia. Daqui a pouco vocês falam mais, tá bom? Mantovani, Jax e Mostarda. Bom, acho que em tese vocês já responderam o que eu ia colocar aqui. Acho que independe, dá para colocar projeto e deixar planejado, provisionado. O duro é não deixar, né, e depois tentar fazer aqueles enxertos no meio do processo. Né? Acho que é pior, né? Você chegar e começar a fazer enxertos que daí parece meio gambiarra mesmo. Então, acho que provisionar projeto, acho que sim. Eu, pegando um pouco da fala da Adriana, bastante pertinente, eu entendo sim que é preciso nós termos como no caso aqui nós estamos trabalhando, né, com irrigate aí o pessoal, o macrodrenagem, só que tem coisas que acho que independe, nós podemos trabalhar sim e temos emergências em projetos de microdrenagem, independente do macrodrenagem, que é um pressuposto macrodrenagem. Mas, dada a situação, às vezes a gente já tem que focar em alguns projetos de microdrenagem, eu não posso ficar esperando o macrodrenagem, tá? Uma vez que né, até em campo nós já discutimos isso, né? Tem alguns que já estão meio encaminhados e que precisariam ser alavancados emergencialmente no município, tá? Então, é mais uma consideração. Tá bom, Perfeito, acho Ivan. Por que isso que é foi importante deixado. estar elencando aí sim os projetos para os municípios. Então, Ivan, quem colocou esses projetos de microdrenagem nessa tabela no passado foi o próprio município, entendeu? Uhum, O sim. município, o município pedia essas coisas, isso que está aí não foi inventado por nós, né? Os municípios participaram, então é como você está falando. Se o município tem a visão de que tem que fazer, de que pode fazer, ele coloca, né? Agora, se ele não quer mais um determinado projeto, ele não coloca. Se ele colocar na prioridade dele, se todo mundo tiver a mesma prioridade para fazer em 26, vai aparecer um monte de projeto em 26 e vai ser disputado pela hierarquia depois, tá certo? Agora, a melhor recomendação era não encavalar um monte de projeto para disputar, porque nós estamos fazendo planejamento, a menos que todo mundo esteja com as calças na mão e tá todo mundo com a mesma prioridade, tá certo? Né? Porque se todo mundo tá precisando 26, aí é uma disputa de valor. Cada um vai ter que defender o seu projeto, prioridade, seu termo de referência e tudo mais. Mas num planejamento, a gente está tentando acomodar dentro do possível. Se não é acomodado, gera o conflito da disputa, que faz parte do comitê, sem problema Então, nenhum. agora, assim, sendo objetivo, a Adriana colocou a proposta de fazer, né, de inserir o tal do projeto de parque linear. Quanto Ótimo. custa isso, Adriana? Você tem uma estimativa de valor para o estudo desse projeto? Não, a gente ainda não fez um estudo na verdade, a gente precisa fazer o estudo da implantação do parque linear, né? A gente vai ter que fazer o TR para determinar o custo desse estudo. Mas é como o Ivan falou, se o que está previsto também é microdrenagem, macrodrenagem para o ano que vem, a gente vai pleitear de qualquer forma, porque o município precisa de obra o tempo todo, né? E, Claro. inclusive, a gente, com exceção do estudo do Parque Linear, a gente está mais interessado, inclusive, em executar as obras já previstas nos nossos planos, né? Nos nossos estudos que estão em andamento, do que necessariamente captar mais estudo. Mas, assim, o do Parque Linear em si é interessante. A gente tem essa demanda, eu posso já projetar, já fazer o TR e entender o custo. Podemos falar um minutinho? Nós fizemos uma proposta de médio e longo prazo, de acordo com os resultados do diagnóstico do prognóstico. Então, ali a gente está fazendo algumas propostas que são que a gente levantou os problemas e colocou ali nas propostas.
Inclusive, tem essa parte de drenagem, que são as implantações das ações que estão sendo feitos planos de drenagem, implantações de ações de outros planos dos municípios, né, dos projetos de PSA, de várias coisas. Eu sugiro que a gente possa colocar algumas prioridades nesse médio e longo prazo, que se por acaso não foi apresentado o projeto no PAC de 2026, 2027, que a gente possa puxar algumas ações que são prioritárias para, se sobrou um dinheiro, você pega uma ação lá que foi prioritária e fala assim, ó, eu já Isso. tenho meu plano de macrodrenagem, eu já tenho uma ação ali que eu quero financiar, tem dinheiro sobrando? Eu puxo ela para cá, não tem problema nenhum. Não vejo problema nisso. Então, eu acho que a gente tem que ter Exatamente. isso proposto no médio e longo prazo. Se você vai puxar ela para fazer antes ou vai fazer depois porque não tinha dinheiro, você vai vendo qual é a prioridade do ano, de quem deu entrada no projeto, né? Eu concordo totalmente, e olha só o que está acontecendo. Nós tivemos uma reunião aqui há uma semana ou 10 dias atrás da Câmara Técnica de Planejamento e ficou acordado que nós temos, em conjunto com a finalização do plano de bacias, terminar essa planilha 26 e 27 em conjunto. Ficou acordado da Câmara Técnica estar junto com os municípios para validar as ações ou não, para incluir ações ou não, mas também respeitando o que está no plano de bacias. Nós estamos na dinâmica do trabalho agora, nesse momento, gente, entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Só vai Aqui foi incluir ou não? apresentado. Então, eu Essa é a questão. estou marcando com Campos do Jordão, falei com o Ivan, falei com a Adriana, para a gente se sentar rapidamente agora, tentar fechar a posição de cada município, não é? Para sincronizar com o que a Irrigate está entregando do plano de bacias. Então, nós estamos agora no finalmente. E a Adriana me disse: olha, eu vou fazer. Se ela conseguir ter a estimativa do valor de parque linear, ela vai pôr. E esse projeto Parque Linear está enquadrado lá no PDC-X, então ela vai enquadrar lá no PDC, tá certo? PDC é não sei quanto, Parque Linear, elaboração de projeto, vai dar estimativa e vai incluir. É um pedido. E está de acordo talvez com o colegiado, com a prioridade. Parque Linear é drenagem, tá certo? E drenagem é uma prioridade. Então, estamos trabalhando, gente. Eu não estou vendo nada de. E não precisa se resolver agora. Nós temos que. Vamos avançar um pouco, porque nós temos aí. A própria Irrigate está também fazendo a proposta de ações institucionais. Nós temos que olhar as ações institucionais também. Não é só o plano de dinheiro, as ações institucionais, as metas, né? E a proposta de médio e longo prazo. Então, eu acho que nós temos que seguir dentro, está acordado que nós temos que revisar essa planilha, nós temos que ter um cronograma, uma data, né? Rigatti, ou Vale Verde, como que a gente pode sincronizar o nosso cronograma? Porque nós precisamos mais tempo agora, e eu sei que o projeto tem um cronograma de entrega, né? Frente ao FEIDRO e frente a tudo. Qual é a data limite que vocês têm junto ao FEIDRO? Dezembro. Dezembro, o mês de dezembro? Mês de dezembro, Olha, exatamente. então, nós Primeira temos que quinzena de dezembro. Isso, nós temos que Na aprovar na plenária até 15 de plenária. dezembro, entendeu? Então, nós temos que Esse é o terminar esse prazo. trabalho em conjunto até fim de novembro. Não tem isso, não tem, Exato. é o que a gente combinou na Câmara Técnica. Nós só estamos dando continuidade ao que a gente combinou, tá certo? Eu não vejo nenhum problema. Exato. Para mim está tudo certo. Então vamos deixar claro então que nós vamos pensar, né, Adriana, se vai e qual o valor, e se, né, vier essa informação ainda no começo de novembro, a gente inclui isso e aí supera talvez esse orçamento de 3.370, né? Ok. Aliás, então a gente inclui e pronto. E Nesse inteirinho a gente, E vendo o nesse que a inteirinho vamos Irrigate está ouvir. recomendando. A Irrigate está recomendando algumas coisas, tá certo?
vamos ouvir. Mas nesse A gente inteirinho, a gente vai seguir o procedimento técnico. Se for possível, a gente inclui. Se não for interessante tecnicamente, a gente deixa para o próximo pleito. Não tem problema, a gente conversa junto. tá. E os Perfeito. demais projetos de Santo Antônio e Campos do Jordão, também vamos tentar, né, obter uma confirmação se eles vão ou não ser apresentados, Estamos se vão ser voltando ao que já mudados. falamos, já, que já estamos voltando, estamos dando volta Sim, agora. então Vamos para frente, vamos gente. obter essa Para frente. confirmação até novembro, até o começo de novembro, para a gente poder finalizar isso, certo? Eu estou marcando reunião com eles a semana que vem, já, você entendeu? Semana que E vem Santo nós estamos em Antônio também. outubro. Tá tudo andando. Então tá bom. Então ótimo. Podemos continuar, Rigatti? Eu não sei se vocês receberam esse material, né, que é essa planilha de médio e longo prazo. Sim. Não sei se todo mundo teve acesso, se vocês querem que eu passe É um que a por gente recebeu hoje. Eu só estou vendo hoje, né? Ou não? Não, eu mandei por e-mail quando a Ai, Rigard desculpa. mandou isso mês passado. Eles mandaram, Desculpa. eu mandei, inclusive, para a Secretaria Executiva que encaminhou, pedi para a Secretaria Executiva encaminhar, para que encaminhasse para todos os membros. Eu mandei hoje novamente só para ter aí em mãos, mas já foi, Renato, vi e-mail. Desculpa, então eu não percebi. Realmente, eu acho que eu só abri uma aba da planilha e não percebi. tá. Mas tudo bem, pode seguir, gente, por Uma pressa favor. aqui, então eu Vamos falar sobre o 2020, sobre a integração com o grande, as ações ligadas com que não tem investimento, como é que ficou isso? Então, eu separei a planilha em duas abas aqui embaixo, ó. Tem a Hum. proposta de médio e longo prazo, que ainda também não coloquei prioridades. A gente deixou aberto, porque a gente gostaria de verificar se isso veio do diagnóstico e do prognóstico, então a gente gostaria de verificar, Confirmar. de confirmar se tem mais alguma coisa que tem que ser incluída por que vocês acham, ou se tem alguma aqui que não faz sentido nenhum, falar não faz sentido para a gente. E nessa outra aba a gente colocou umas ações institucionais. Tem bastante coisa, inclusive depois nas fichas a gente coloca exatamente quais as atividades que tem que ser feita para acompanhamento dessas ações, dessas metas institucionais, né? São acompanhamentos, integração, apoiar a prefeitura, São ações de gestão. ações de gestão junto aos órgãos para acompanhar mesmo o que está sendo implantado, o que não está sendo implantado dentro dos municípios, com a visão de recursos hídricos, né? Com essa E visão. por isso que eu disse, viu, Renato, Jacques, que é importante você ter um coordenador, ou uma instituição, ou uma pessoa coordenadora de cada ação dessa, que essa ação não leva dinheiro. Mas tem uma pessoa que vai ser coordenada, vai ser responsável. Ó, tem que falar com o SP Águas para isso, tem que chamar o SEMAI para aquilo, tem que falar com a prefeitura para aquilo. Então, tem que ter um responsável para cada ação dessa de gestão. Essa meta institucional são ações de gestão. Então, você tem que ter isso daí. Ou mesmo um grupo, né, de acompanhamento dentro das câmaras técnicas, que junto vocês façam um ofício ou alguma coisa que se for assim, né, para que vocês possam enviar Isso. os órgãos competentes para acompanhamento mesmo de tudo que está acontecendo. E eu queria deixar mais uma vez claro que todas essas ações, tanto de gestão como essas ações de intervenção, foram produto de muita discussão entre a equipe técnica da Irrigate, os membros do comitê e também da prefeitura que foram visitados, você está entendendo? Então, ela vem da onde? Vem do diagnóstico. Então, ela tem um link com o diagnóstico, né? As ações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tem um link. Então, isso daí não é assim que vamos botando um projeto no meio. Não, tem um histórico isso. E como bem o Renato falou, não dá para colocar uma ação que não tem nada a ver com o diagnóstico, que está escrito lá no relatório, no plano.
Não dá para enfiar um negócio no meio que não tem nada a ver. Ué, mas o diagnóstico não fala sobre isso e tem uma ação sobre isso? Bom, então tem que ter uma coerência. Renato, quer falar? Renato quer falar, depois o Mostarda fala. Mostarda fala primeiro, por favor, os mais velhos. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Obrigado pela consideração. Olha, o que o Saad falou aí, eu já ouvi dele algumas vezes em outras reuniões. Aliás, Saad, prazer em estar novamente com você em uma reunião. O que ele falou é o seguinte: ele já fez ele tem um guarda-chuva, ele tem uma orientação maior que é o plano, que é o diagnóstico que está sendo feito, ele leva em consideração tudo isso que foi comentado aqui. Então, sem dúvida nenhuma, o Renato tem razão quando ele fala que a gente tem que atentar para isso. Todos nós temos que atentar para isso. E eu não tenho dúvida que esse plano ele está sendo tão discutido objetivamente que nós vamos errar, se errar, muito pouquinho. Tá? Estamos todos no caminho certo. Perfeito. É isso aí. Olha, o que eu quero só comentar aqui é que, Thelma, na planilha modelo da deliberação 246 é a deliberação de PDCs, é a deliberação que orienta a gente a fazer o plano de investimentos. O CRH define uma planilha modelo, não é? Eu não sei se vocês, que inclusive essa planilha modelo é a que está oficialmente publicada e ela é uma planilha com muitas abas, não é? Ela tem várias abas, essa planilha. As abas se interligam, porque tem uma aba, por exemplo, que é só descrição da ação, meta e tal. Aí tem uma outra aba que é financeira. Aí tem uma outra aba que é acompanhamento, não é? É governança. Então, a gente usa essa planilha, que é a planilha oficial que nós vamos ter que publicar e aprovar no final do ano. Então, isso que você está mostrando aqui é um subset do conjunto, né? Isso, tá perfeito. Lá na planilha modelo, tem uma planilha que chama planilha síntese, né? E a planilha síntese que está lá, ela é justamente para separar também as ações institucionais, tá? Porque tudo que você está pondo aqui de ação institucional, a gente realmente vai ter que transportar para a planilha síntese, ou vai batizar ela de planilha síntese, tá certo? Porque na planilha síntese tem uma coluna que diz assim: demanda recurso financeiro, sim ou não? Entendeu? Ou seja, está no PAP, sim ou não? Né? Então, é uma outra planilha, mas que também é voltada a que a gente tenha ações institucionais bem definidas, tá certo? Então, eu só estou complementando que é muito importante a gente revisar as ações institucionais. E, Saad, fique tranquilo, tá? O trabalho que vocês fizeram e as recomendações que vocês debateram e já estão propondo é super sério, é super considerado. Eu não quero, de maneira nenhuma, contribuir inventando a roda, não. Só que, sinceramente, o que eu esperava, assim, não, eu imaginava que nessa reunião a gente ia dar um passo a mais, né? A gente está agora vendo com mais detalhe essa última etapa, que é o plano de ação, não é? Mas eu particularmente, me comprometo e preciso de mais alguns dias para que eu possa contribuir dizendo na planilha é isso, não é isso, sugiro aquilo. Então, eu realmente estou vendo que a proposta está bem completa. Ela tem o PAP atual, ela vai ter médio e longo prazo e ela tem as metas institucionais. E, além disso, ela está fazendo uma grande ligação com o plano do grande, que eu considero muito importante, além da evolução das Isso fichas. que eu ia, só nesse ponto, Renato, isso que eu ia perguntar. A gente falou sobre essa história de integração com o grande, e o que eu entendi é que haveria justamente mais um Vai te mostrar, ela vai te mostrar agora. Aí, ó, é a última coluna, as duas últimas colunas, olha só. correlação. Ah, tá. Esconde as outras, deixa só a nossa descrição da ação, esconde as outras colunas. Esconde lá, deixa juntinho. Aí vai ver o que é PDC e o que é o grande.
Aí tem a correlação dos PDCs com o grande, Tá, tá? E é perfeito. isso que eles fizeram, que é extremamente importante. Foi assim que o nosso PAP foi para dentro do grande. Quem identificava no PDC eram os caras do grande que falavam: ah, essa aqui desse PDC 1.2, ele vai para dentro de programa Informações para a Gestão de Recursos Hídricos. E vai estar dentro da ação demanda hídrica. Muito legal isso aí. Isso aí o pessoal do grande vai ficar super contente de ver, vai realmente perceber que nós estamos buscando alinhamento. Tá vendo, Jacques? Olha Tá, só, tô vendo. hidroconservação. Jacques, olha a hidroconservação. Quer ver? Não, esse Pode ter primeiro item, por exemplo, esse primeiro item, agora ela baixou. O ó, primeiro olha item é aqui. justamente aquela história da CETESB, né, de colocar Balanço. É. mais É, sensores, rede de tal, a monitoramento. qualidade de água. Isso. Olha aqui, Jacques, É o conservação item 1 aí. hidroambiental. Conservação hidroambiental que você adora. Aí, ó. Ó. Tá aí, ó. Olha aí. É estratégia de Aonde? conservação. Entendeu? É tudo que As você pontas lá. do controle Eles no chamam. quadro. Olha só, Jacques, o grande chama controle de erosão. Ele jogou para dentro de conservação hidroambiental, entendeu? É a leitura da estratégia ou do programa, né? Tá? Olha aqui capacitação técnica, onde está dentro do grande. Onde é 8 no PDC 8 nosso, está dentro do grande, no programa 1, fortalecimento institucional. Em que ação? Essa Capacitação nomenclatura, e essa educação. divergência na nomenclatura pode causar uma certa confusão, né? Então a gente tem que talvez uniformizar a linguagem aí. Seria bom, né? Mas aí que tá, foi isso que eu falei Ai, agora no começo da reunião, que era assim, você lembra? Bom, eu não quero, pelo amor de Deus, hein? A Irrigate adotou linhas estratégicas ou linhas temáticas. Se aquelas linhas temáticas fossem os 8 programas do Grande, aí a gente estava totalmente dentro, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos mudar PDC. PDC é do Estado. E aí, o que está acontecendo aqui, nessa é tabela, é um adequado. alinhamento de PDC com programa do A grande. nomenclatura de PDC é diferente do grande, né? Com certeza. Sim, mas em termos de linha temática, Thelma, você lembra que eu falei? Por isso que eu estava falando. Eu sei que, não sei se para vocês é muito complicado, pessoal da Irrigarte, não sei se para vocês é muito complicado adaptar os nomes dos programas do Grande nas linhas temáticas. Talvez vocês não concordem, por favor, digam, não, eu não acho que não, por favor, eu só estou fazendo uma pergunta. Não, eu acho, na minha opinião, depois tem as meninas aqui que estão com a mão na massa, né? Então, na verdade, eu acredito que dá para a gente fazer isso, mas com uma certa profundidade. Na verdade, essa adaptação, eu acho que seria muito bem-vinda, porque não dá para a gente ter duas nomenclaturas para a mesma situação. Não existe isso. Você Complicado, tem é. Mas, que ter. mas não é trabalhoso para vocês ou custoso fazer essa adaptação? Porque se todos nós concordássemos, e vocês também, eu acho que seria um alinhamento extraordinário. Eu acho que Nós dá íamos para ter... fazer. As meninas são competentes aqui. Dá para fazer. Pessoal do comitê Sobrou para entendeu? vocês. Vocês entenderam, Ai, ai. pessoal do comitê? Não. Então, veja, eu gostaria que isso aqui é um colegiado. Eu tô dando uma sugestão, hein? Pelo amor de Deus. E quem quer falar, levanta a mão, gente. É só levantar a mão, apertar e clique, levanta a mão e fala. Mostarda quer falar. Depois dessa provocação aí, tem que falar um pouquinho, né? É o seguinte, é importante esse alinhamento de nomenclaturas? É importante. Se possível, é importante. Mas ele não vai impedir da gente entender o que é fazer gestão de recursos hídricos. Nós estamos trabalhando com pessoas esclarecidas. Então, você chama algo de
plano de bacias, mas pode chamar de plano de recursos hídricos. Não há prejuízo nisso. Então, concordo que se houver uma possibilidade, e aí nós temos que definir na nossa competência, se a gente vai trabalhar essa nomenclatura. Além disso, esse assunto é um assunto que tem que ser debatido também com quem está fazendo, com quem está aplicando a esfera federal, para ver se ele também acha necessário e ele pode nos ajudar muito. É isso. Então assim, eu não sei se a Irrigarte, eu estou sempre falando em questão de tempo, em questão de termo de referência, o trabalho, é dinheiro, custo, não é? Todas essas variáveis entram nessa proposta, nesse comentário que eu estou falando. O que acontece, Mostarda, é que o plano do Grande, que vai ser aprovado agora, dia 30, vai ser dia 29, ele é um plano de vai até 2036. Ele é um plano de 14 anos, de 12 anos. Então, essa nomenclatura do Grande não vai mudar. Agora, os 8 programas, eles não vão revisar nada a curto prazo. Então, eles estão batendo depois, eles estão trabalhando nisso há 3 anos. Né? Eles contrataram consultoria, eles contrataram dinheiro que era para poder montar uma estrutura de estratégia, programas, ações, tal, papapá, e estão batendo o martelo. Isso aí vai durar para 10 anos para frente, né? Então, Mas você concorda comigo? Você concorda comigo que não pode haver um prejuízo tão grande se a gente estiver trabalhando junto, chamar algo de plano de bacia como plano de recursos hídricos. São nomenclatura. Eu estou dando um exemplo, claro, tá? não, tudo bem, Mostarda, mas é que A Mas é que divergência nesse pode não exemplo, ser nisso, né? A divergência pode ser. É que tá, teria que detectar, o Antônio, onde estaria alguma questão que pudesse dar uma confusão. E Posso aí sim falar? tentar esclarecer, né? Na verdade, esses temas que a gente colocou no prognóstico é tudo relacionado ao levantamento que a gente fez, né? Então, a deliberação fala lá, você vai estudar lá o balanço hídrico, a poluição, tá você vai certo. fazer todos esses estudos, vai fazer todo esse prognóstico. E aí, no final, você vai levantar quais os temas críticos que você levantou ali. O que a Letícia falou, nem todos os temas que a gente levantou lá vai ter um programa, um subprograma aí do grande, porque não tem abordado no nosso prognóstico, porque não é uma área crítica, não é um tema crítico. O que a gente pode fazer é tentar, dentro desse tema crítico, mudar a nomenclatura só. Eu acho que isso não teria problema. Não, tem que fazer uma análise do que o grande Isso, chama, análise que o grande chama. Isso daqui encaixa no que nós escrevemos aqui ou não encaixa? isso. Tem a ver ou não tem a Esclarecer. ver? É isso. É isso que eu estou fazendo de proposta. É isso que eu estou Lógico. fazendo de Não proposta. tem, não é direto, é objetivo, é direto. Isso daqui que está chamando de Agora, arte, é arte também. Só quero esclarecer ao Mostarda que tem uma pequena diferença, talvez semântica aí plano de bacias e plano de recursos hídricos realmente podem ser considerados sinônimos, não é? O que acontece no plano do grande, nós estamos falando de estratégia, de programa, de estratégia, é nome de programa. Então, o que eu considero é isso que eu estou falando. Quando o grande chama de fortalecimento institucional dos comitês, ele abre uma série de ações que estão lá: capacitação, comunicação, mobilização, agência de bacias. Olha só, a agência de bacias, no grande, está em fortalecimento dos comitês, não é? E a gente vai pôr a agência de bacias numa ação institucional nossa. Nós precisamos ter uma agência de bacias. Eu não sei se vocês colocaram alguma coisa de agência de bacias em ação institucional? O acompanhamento, né? Não, a necessidade de ter, eu não sei onde colocar, mas se nós não temos uma agência de bacias e não indicamos que isso é um problema, nós temos que indicar que é um problema para nós, né? Então, É, é uma é ação. uma, é uma necessidade também, é uma necessidade Isso. absoluta.
E se a gente ficar sentado, vai acontecer daqui 10 anos. Se a gente se mexer, talvez aconteça em 8, né? Então, é o que eu estou colocando. Então, assim, nessa hora, Saad, o responsável por conquistar é o comitê. Então, quem vai ser dentro do comitê? O secretário executivo vai ter essa tarefa, por exemplo, né? Ele é responsável por uma ação institucional, ou o coordenador de uma câmara técnica, coisa desse tipo. Mas assim, se vocês fizerem essa análise, eu considero válida, muito importante. Se vocês dizem que é possível fazer análise, porque, como eu disse, eu gostaria agora, está muito bom. Eu estou assim, juro para vocês, Thelma, muito obrigado, Sade. Vocês absorveram o conceito que a gente discutiu aí há um mês atrás e refizeram um trabalho. Então, está excelente. Para mim, está mais do que esperado. Agora, eu, particularmente, preciso de alguns dias para poder, porque daí eu vou deitar em cima de cada ação dessa, de médio e longo prazo, ação institucional, e a parte 26 e 27, como eu disse, eu estou sentando com os municípios. Eu vou bater na porta, eu vou ficar sentado na frente do Ivan até ele me atender, tá certo? Para que a gente revise junto. A Adriana está super interessada, Celso Honorato está interessado. Então, até dezembro, eles vão bater martelo. Já, eles podem pôr mais ações, eles podem tirar ações, o colegiado, mas lembra, eles podem propor, mas o colegiado vai olhar o plano de bacias, vai olhar a proposta deles e o colegiado decide, né? Lembrem que é sempre um colegiado que define o plano de ações, não é o Mantovani, Jacques, não é Rigatti, é o colegiado. Então, eu acho que a sequência do trabalho seria essa. Bom, vamos encaminhamento. Eu já fiz, deixa eu só falar. A gente já Fala. montou as fichas dessas ações que a gente propôs. Boa. Então, nela tem a justificativa e o objetivo. Boa. Eu acho que se a gente mandar para vocês, vocês conseguem ver a ação e daí já ver o objetivo dela e ver se é coerente ou não é. E complementar ela se for preciso. Então, eu acho que até seria uma forma mais fácil de vocês visualizarem. E aí eu falo novamente, nós não completamos essa planilha conforme a síntese que o Renato falou, porque ainda a gente está dando a primeira para, assim... Dando oportunidade para todo mundo falar, ver, a gente fazer tudo, colocar engessar tudo e a gente mudar tudo. Mudar tudo e aí a gente tem que fazer tudo de novo. Então, a gente fez básico para a gente ter essa discussão e ver o que fica, o que não fica, e daí dar continuidade para as outras coisas. E essas fichas, só para entender. As metas Mostra a ficha de novo, para o Jacques entender. Deixa eu abrir aqui uma ficha. Igualzinha do grande, cara. É bom demais. Eu tô encantado aqui. Eu tô assim. Então, Nossa Senhora. Aqui para cada ação, a gente montou uma fichinha. Então tem a ação, a meta, o objetivo, o PDC, o enquadramento, a justificativa, as diretrizes para alcançar a meta, as atividades, e aí algumas informações aqui a gente está em branco, porque a gente não sabe ainda qual o horizonte. Se a gente vai fazer curto, se a gente vai fazer médio, longo prazo, quem vai ser responsável. Então a gente colocou e o valor também a gente ainda não colocou. No Rio Grande. Entendeu, Jacques? Para cada ação que está na planilha lá, você tem um resumo aqui. Estou vendo 18, são 18 ações, é isso? Não, se ela colocar todas as ações, se a gente fechar lá em 30 ações, né? Você vai ter 30 fichas ou talvez as mais prioritárias. É essa a questão. Tem 23 que a gente propôs. Ela pôs 23. E aí as ações institucionais eu coloquei numa forma diferente tá. Informação, mas tem as mesmas informações, né? Tá ótimo. Com o objetivo, a justificativa e as atividades que teriam que ser feitas para chegar nessa... Para cumprir. Excelente. Ação, para cumprir. Excelente.
Mostarda vai falar aí? Está com a mão levantada? Sim, sim. Interessante isso que foi feito aí pela Rigatti. Olha o resultado. Não, olha o resultado de uma palavra chamada integração. Isso Esta aí. palavra, ela é, como disse o Renato, ela é mandatária. Ela é mandatária. Então, não vamos inventar a roda, vamos trabalhar junto, vamos potencializar para as coisas acontecer. E vai acontecer. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação aí da Irrigate, nesse capítulo aqui. E a nossa preocupação é essa, é somente integrar. E sobre Isso aí. essas ações, bom, tem 1 milhão de coisas, aí tem os responsáveis, e isso vai ter uma governança em cima disso. Como é que a gente vai saber se elas estão sendo feitas e como Isso é realizou? nosso, Jacques. É o É o comitê. comitê. O É o comitê, comitê de Jacques. O melhor governança, dos mundos Ô, seria Tiago. um grupo de Jacques, acompanhamento O tal dos resolver indicadores, tudo. né? O é indicador de a Mas eficiência, né? Câmara Técnica de Planejamento. Você viu lá o regimento interno que a gente debateu ontem da Câmara Técnica de Planejamento, Jacques? Você viu o que está escrito Pois lá é. numa das atribuições da Câmara Técnica? Elaborar a governança, executar e fazer a governança do plano de bacias, pô. É isso, cara. Nossa, é a Câmara. Você que tem que trabalhar, Jacques, não tem jeito, tem que trabalhar. Não temos Dia e agência de noite. bacias dia e Dia noite. e noite Só sem que parar, né? por isso que nós estamos falando cada vez mais o comitê, o fortalecimento do comitê, na minha opinião, desculpa, mas ele demanda maior tempo dos membros e maior competência técnica dos membros. O comitê se fortalece quando ele tiver uma participação maior, uma integração com os municípios e a capacitação técnica, conhecimento de gestão de recursos hídricos. Aí nós chegamos no céu, tá certo? O dia que a gente conseguir isso. E a gente vem trabalhando para isso, tá certo? Então, a Jaques é um trabalhão. O comitê é um trabalhão. Um dia mais na frente, a gente vai talvez contratar uma auditoria, né, externa para realmente avaliar isso tudo, né? Se a gente cumpriu ou não cumpriu, porque a gente avaliar a gente mesmo é meio precário, né? Mas enfim, é o que nós temos por hora. Vamos fazer o melhor possível. Muito bom, gente, muito legal. Antônio, Letícia, que não falou nada, né, Letícia? Bom dia. Temos uma Enfim, proposta aí. Deixa eu só A Letícia informar a só trabalha, Irrigate. viu? É. A Letícia só Deixa eu trabalha. dar. Eu gostaria de compartilhar com a Irrigate mais uma informação importante, tá certo? No dia 3 passado, houve uma reunião da CEMIL, não é? Onde a diretora de recursos hídricos, né? Do DRH, eles estão fazendo a proposta, né? E essa proposta, na verdade, eu vou usar, eles usam a palavra proposta, mas eu diria projeto que tem que ser feito. O Estado vai baixar essa norma, tá certo? Então, a CEMIL vai refazer o termo de referência, ela vai jogar fora a deliberação de roteiro, deliberação mini roteiro de plano de bacias, ela vai jogar fora e ela vai contratar uma empresa, né, para desenvolver. Na verdade, a CEMIL vai desenvolver o termo de referência, o SP Águas vai desenvolver o termo de referência e vai contratar empresa ou empresas tomadores com um único termo de referência e vai executar o plano de bacias de cada comitê. Então, a execução, a elaboração do plano de bacias de cada comitê vai ser feita sob coordenação da SP Águas, como tomador, não é? E vai ter um novo roteiro, um novo termo de referência. Eles estão justificando isso como uma melhoria, uma evolução, para que eles possam ter homogeneidade nos planos de bacias e para que eles possam, na verdade, juntar os planos de bacias de maneira fácil para gerar o plano estadual de recursos hídricos, tá certo? Eles estão fazendo isso numa correria desenfreada. Então, foi perguntado para a CEMIL, para aqueles comitês que já têm plano de bacias em fase de finalização, ou que acabaram de fazer,
o que vai ser orientado? A CEMIL diz assim: para quem já está finalizando, né, ou já está tal, siga o seu caminho, termina o seu plano de bacias, tá certo? E o seu plano de bacias vai ser considerado quando, daqui a 2 anos, for feita a revisão dos planos de bacias, o seu plano vai ser insumo para o novo plano de bacias que eles vão definir. Porém, eles também estão integrados ao plano do Grande. O que acontece é que a Bacia do Grande conversou com a CEMIL e precisa ter uma homogeneidade de plano de bacias respeitando o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, o federal também está interferindo no estado de São Paulo para tentar cada vez mais homogeneizar e consolidar os planos de bacias. Então, olha só, os comitês, esse trabalho da CEMIL, todo esse projeto, ele vai ter que estar aprovado junto aos comitês até janeiro do ano que vem, tá? E o financiamento desse projeto, dessa proposta do Estado, que antes seria um rateio entre os comitês para pagar, vai ser pago pelo CORE, tá certo? Então, é uma coisa que, em princípio, o nosso comitê deve aderir a tudo isso, não vai ter muita alternativa de não aderir, né? Mas a gente vai ter que aderir tudo isso até dezembro, janeiro, e para dizer a vocês que todo esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai ser ele já está alinhado ao Grande, e São Paulo vai ter que, de alguma maneira, se adaptar, porque nós ouvimos que a partir de 28, a nossa relação, por ser uma bacia fluente, vai estar ligada muito mais ao plano de bacias do Grande do que do Estado, seguindo normas do Estado. Está meio confuso essa situação ainda, tá? A segunda posição é assim, Irrigarte, Vale Verde. Nós teremos uma reunião com a equipe da Agência Nacional esse mês ainda. Então, assim que a gente souber a data, reunião online, ou mesmo que seja, não sei se eles vão vir aqui, a Irrigarte e a Vale Verde tem que estar presente nessa próxima reunião, que deve acontecer esse mês ou na primeira semana de novembro, né? Mas isso não impede a gente de ir avançando. Eu já passei para eles, Nathalie, o documento versão preliminar, chegando até agora, eles não viram ainda essa parte que vocês estão apresentando hoje, né? Ficha, não, tudo isso que foi falado, as colunas de equiparação. Então, nós vamos ter mais uma chance junto com eles, né? Talvez esse mês ainda, de nos alinharmos melhor para poder bater martelo, né? Tá bom? Então, é para A hora compartilhar que que tiver o a data, Estado... você passa para a gente, Renato, por favor. A gente participa. Imediatamente. Então, aí eu passo, e essa história da CEMIL, porque essa história da CEMIL pode dar muito ruído, né? Vocês talvez venham a falar muita coisa, tem comitê a favor, tem comitê contra, né? Tem uma situação de que, mas se vocês fizerem isso, CEMIL, os comitês vão perder a autonomia, tem risco, tem uma bruta discussão política, mais política do que técnica, porque tecnicamente a proposta é muito boa e deveria, na minha opinião, seguir. Mas politicamente tem toda uma discussão de autonomia que os comitês ficam, né? Mas eu sinto que o governo federal e o Estado vão cada vez mais governar o trabalho dos comitês estaduais e também da geografia, tá bom? Então, para compartilhar essa informação, e aí logo que eu tiver a data da reunião, eu passo para vocês, porque daí, né, vai ser. E talvez nós tenhamos assim que fazer uma reunião presencial de um dia inteiro junto, não sei. Não sei se está no custo de vocês ou não, se a gente pode ir até a Vale Verde ou a Irrigarte, mas eu acho, assim, para finalizar esse trabalho, eu acho que nós teríamos que estar junto um dia inteiro, já passando as propostas, contribuindo, mas para bater martelo, não sei, fica aí uma sugestão também, tá bom? Eu acho válido também, já tinha pensado nisso, nessa a gente fez online, porque seria esse bate-papo mesmo. Mas teremos mais uma. Eu pensei em ter mais uma presencial, como foi aquela, que eu acho que presencial a gente consegue debater até um pouco melhor, né?
E Não o sei se para objetivo, o Irgard, tudo objetivo bem para nessa vocês? presencial, não, o objetivo nessa presencial seria sair encerrado, ou seja, Não, sair acabou, final, sair sair, encerrado. é essa a ideia. É, Por isso que tá essa eu bom, marquei online, porque essa seria para a gente discutir esse plano, e a perfeito. Thelma já tinha mencionado que, na verdade, ela queria apresentar esse plano para a gente, e que é uma devolutiva nossa para ela começar a trabalhar. E aí, por isso que eu pensei da gente fazer online mesmo, mas eu já tinha em pensamento da última a gente fazer uma presencial o dia inteiro, para encerrar, já tinha pensado nisso, inclusive até pergunto para o pessoal da Rigart, tudo bem? Podemos, numa final, fazer essa presencial? Pode até tentar marcar uma data, hein? Já podemos fechar uma Na verdade, data? eu Ó, acho que eu deixa, poderia PT do montar. grande, isso? Da deixa eu Não, CEMIL, quer colocar dizer? deixa eu CEMIL, colocar uma grande. questão aqui, gente. Sim, sim. Deixa eu colocar uma questão aqui. Eu conversava com o Renato essa semana, com a Nathalie, a gente sabia dessa reunião nossa, a expectativa era essa mesma, tá se confirmando a expectativa e está superando a expectativa também. O Gonzalo, que é da ANA, ele nos pediu, eu já debati isso com o Renato, ele nos pediu uma oportunidade para ele descer aqui. Ele vem para cá, ele vai conversar conosco, a Ana tem os interesses dela, que são legítimos, absolutamente, e nós estamos integrados. Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa reunião, Nathalie. Eu me comprometo em fazer esse contato com o Gonzalo, que é da Ana, e a gente imediatamente se reporta ao Renato e a você, ao Jacques e todos nós, para a gente coincidir esse encontro. Olha só que coisa bacana. Ele tem a preocupação de nos ajudar. Nenhuma preocupação dele é de interferir, não. Ele só quer fazer a coisa caminhar junto. Então, eu faço essa sugestão para que a gente busque boa. essa agenda com todos nós aqui, mas com o Gonzalo da Ana. Que legal, que Perfeito, legal. perfeito, Mostarda. Eu apoio totalmente. Eles Também ficaram acho de assim. nos devolver, né, Mostarda? Eles ficaram de nos Isso. devolver uma data. Então, a gente espera um pouquinho, Guardar, eles vamos devolvem a agendar. data e a gente Então, tenta fazer vamos junto. aguardar. Vamos Não, aguardar essa, não Vamos só. essa data aguardar o para agendar, Gonzalo né? e a gente É, vê o melhor aqui para a gente fecha assim também, entra em contato com a Irrigart e a gente fecha uma não, data. Acho ótimo. não só vamos aguardar, como vamos buscar, provocar, nos aproximar para buscar essa data com eles. É, Ótimo. perfeito. Olha só, pessoal. Então, Thelma, ficamos esperando as fichas, o arquivo das fichas, né, Nathalie? Tá Sim, certo? E aqui sim. um pedido para os 11 participantes que estão na reunião aqui, na verdade, do comitê, talvez 8, 9. Por favor, pessoal, nada de TikTok. Tem que ler, tem que ler. Tem que pegar esses documentos aqui. Quem quer contribuir tem que ler, tem que se perceber que quer uma sugestão, marca a sua sugestão, tá certo? Porque agora é a reta final, tá certo? Então, não pode ser Como é que é, Nathalie? Você não TikTok. leu? Você não Você não leu? leu? Você não leu? Então, por favor, vamos ler para ter uma reunião, porque, gente, esse trabalho é o mais importante do nosso comitê, meu Deus do céu. Nós estamos aqui definindo 10 anos de planejamento, tá certo? É um negócio importantíssimo, né? E essa contribuição agora da Irrigate é muito válida. Eu estou muito satisfeito. Realmente, desculpa se eu estou repetindo, mas eu acho que nós estamos chegando na marca do pênalti. Falta agora só empurrar para dentro. Só para entender, então, essa planilha. Ações institucionais é um resumo de todas as outras, ou que essa aba ações institucionais é exatamente o quê? São Ações as de ações de gestão. gestão, sem Thelma, dinheiro. oi? São ações As que não ações demandam não demandam investimento. Sim, investimento. Isso. essas são as Eu institucionais, separei tá? elas É, aqui e daí eu fiz a ficha de cada ação que demanda é. investimento. São as Isso. Falar com a SP Águas, falar na CETECOB, né? Falar na URAE, falar na Falar na CETESB, CETESB. na CETESB. Isso. Inclusive, o Saad, inclusive é o seguinte: o grande vai nos contatar, vai fazer a amarração nossa, do nosso comitê, ou dos paulistas, com a CETESB, para que a revisão da rede de monitoramento
Tá Lembro certo? disso. Lembra disso? Então, isso Lembro. também está previsto, vai acontecer, e o grande já está falando assim, ó, tem essa pessoa na CETESB, tem essa aqui, só que o alto nível aí tem que ter a diretoria do CRH junto, da SP Águas, mas está andando também. Então, vamos embarcar na onda da ação compartilhada, tá certo? Isso mesmo. Perfeito? Isso. Ótimo. Bom, Nathalie, eu paro de falar, da minha parte, tá? Tudo certo, pessoal da Rigart? Mais alguma coisa para colocar? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo? Jacques, Adriana, Mostarda, Ivan e todo mundo que está Muito obrigado, presente. Antônio, Thelma, Letícia. Olha, Mostarda foi está com a um mão grande levantada prazer que você esqueceu ou você quer falar alguma e coisa? parabéns. Não, Parabéns pelo trabalho. eu vou aproveitar Tá. que eu esqueci a mão levantada e vou dizer o seguinte: parabéns a todos. O comitê está amadurecendo a cada dia, e isto, Saad, a gente deve a esse bom relacionamento que a gente tem com os atores do sistema, todos, todos. Isto é importante. Então, tá de parabéns a todos, nós estamos avançando. É isso. Jacques? Só agradecer o Saad e a Rigart e todos vocês e dizer que tá faltando uma reunião presencial, hein? Para a gente tomar café junto. Vamos ter, vamos ter. Jacques? Já me despedi, já agradeci. E olha, sinceramente, o trabalho de vocês é excelente, gente. Muito, muito Obrigado, bom. Jacques. Obrigada. Um pedido, Nathalie. Sim. Eu não vejo que precisa fazer uma ata de reunião, você tem o seu registro, talvez você tenha que fazer sempre um registro por FEIDRO, não sei, mas de Sim. qualquer maneira, Nathalie, eu queria te pedir o seguinte, sem fazer ata para nós, mas simplesmente colocar os tópicos do encaminhamento que foi dado. Você pode fazer isso para gente? Sim, sim, sim. São 3, 4 encaminhamentos só. Você põe para que o grupo possa saber os próximos passos, né? Já que não estão todos aqui também. Aí a gente dá no grupo das câmaras técnicas, mas os itens que ficou de encaminhamento no que nós trabalhamos aqui. Eu não vejo necessidade de ata. A reunião acho que está sendo gravada, né? Também. Tá sendo gravado Né? assim. Então, Tá. quem quiser detalhe da discussão, pode assistir a reunião e ver o detalhamento, tá bom? É só o meu último pedido. Obrigado, viu? Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu queria agradecer Obrigada a também, todos. pessoal da Rigart, obrigada. Trabalho muito bom mesmo, ficou super legal. Foi muito bom vocês terem ido lá para o Grande, deu para ver que essa integração funcionou, isso é legal. Agradeço vocês de terem ido até lá, disponibilizado de ir até lá, para trazer um trabalho tão legal aqui para a gente. Agradeço. E E muito Adriana, bem, vamos trabalhar o Parque Linear, Adriana. Vamos sim, vamos trabalhar o projeto do Parque Linear. Se precisar de apoio nosso, Acho estamos que tem aí. muito projeto bacana para a gente desenvolver, como o município fica à disposição para as reuniões de alinhamento, né? Eu Acho vou. que eu não participei do trabalho da Irrigart no passado, a equipe era outra, mas a gente fica à disposição para qualquer alinhamento que for preciso também. E aí, Ivan, quer dar um último comentário, Ivan? Você vai Não sei se deixar eu você falar? está aí. Mostarda, baixa essa mão amarela aí. Baixa essa mão amarela. Bom, maravilha. Mantovani, te aguardo por aqui. Nathalie também. Nós Beleza. estamos com os grupos ativos aí, macrodrenagem, uso e ocupação do solo, né, resíduos sólidos, estamos na atividade. Tá bom? No que precisar, nós estamos aqui para a gente alinhar aí essas próximas etapas. Tá bom? Esse é o Boa. Ivan, hein? Esse é o Ivan. É isso. Então tá bom, gente, é isso. Muito bom. Um Obrigada, abraço. Rigart. Obrigada a todos, a presença. Obrigada a todo Rigart, mundo. obrigado. Até Obrigado. logo, um Vai. abraço. Um Abraço. abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Parabéns, Ana Letícia. Parabéns, Thelma. Beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.